Olá, eu sou Odete Costa, cientista social e antropóloga. Seja bem-vindo ao meu canal. Aqui você sempre vai encontrar assuntos sobre hormônios bioidênticos, seu uso, suas indicações, enfim. Não se esqueça de curtir, compartilhar, ligar sininho e fazer um comentário para que esse vídeo chegue no máximo de mulheres. Então nós vamos começar agora falando sobre o chip da beleza. Eu me lembro quando lançou esse chip da beleza, eu fiquei, meu Deus, eu quero usar esse negócio, porque as mulheres ficam gostosonas, ficam lindas, jogam a celulite no ralo. Que maravilha de produto! Então, chip da beleza trata-se de um dispositivo implantado debaixo da pele que contém uma substância sintética chamada gestrinona. A gestrinona é um esteroide anabolizante, ou seja, anabolizante. Ele vai masculinizar a mulher. E essa gestrinona, ela se deriva da nandrolona. De modo geral, se assemelha a um grupo de andrógenos encontrados naturalmente no nosso corpo. Mas, quando você coloca no chip, ela é sintetizada e em doses altas para poder trazer o que se espera desse chip, que é beleza. Óbvio que a Anvisa não gosta desse termo, chip da beleza, não aprova. A gestrinona, ela é uma molécula sintética, não é bioidêntica. Então, esse medicamento ele é muito indicado pela medicina tradicional para tratar mulheres com períodos menstruais dolorosos, intensos. Por quê? A gestrinona, ela atua no eixo hipotálamo, hipófise, gonadal, gônadas, ou seja, atua em 3 sítios, em 3 campos. E isso resulta em alterações importantes no ciclo menstrual. Então a mulher pode entrar em amenorreia, ou seja, depois que a mulher começa a usar a gestrinona, ela não vai mais menstruar. Tá, mas isso tem um preço. Primeiro, essa mulher vai se automenopausar. Por quê? Tomando a gestrinona é como se ela entrasse na menopausa, é uma menopausa química, não importando a idade dessa mulher. Ela vai começar a ter ondas de calores, que são os sintomas vasomotores, porque com certeza a gestrinona vai jogar o estriol, o estradiol lá embaixo, vai interromper a função do estrogênio, porque o estrogênio é o que nos dá essa forma feminina. É um hormônio importante, apesar de às vezes ele ser demonizado, todos os nossos hormônios são importantes. E essa mulher vai apresentar ressecamento vaginal, vai ficar muito irritada, inclusive nós temos mulheres, falando aqui nessa mídia, no YouTube, sobre os efeitos colaterais, muito nervosa e tal. Porque essa mulher entrou em uma forma de menopausa química. Lembrando que a reposição hormonal bioidêntica resolve todos esses problemas com maestria. Olha só, quando é que a mulher tem problemas menstruais? Quando seus hormônios naturais não estão equilibrados. Um está entrando no eixo do outro, ou está faltando um e está dando problema. Então são os hormônios naturais. Uma menina com 13, 14 anos que está ali nos primeiros meses de sua menstruação, de sua vida já reprodutiva, ela pode ter irregularidades menstruais. O que é isso? São os hormônios entrando no eixo. Aí passou ali 5 anos, esses hormônios nunca entraram no eixo, então essa menina precisa de uma assistência. Aí ela vai tomar o quê? Anticoncepcional? Não! Ela vai usar o quê? Gestrinona? Se fizer isso com a mocinha muito nova, gente, é tipo um suicídio hormonal, Nossa, tinha que ser condenado isso, não tinha que existir. De tão terríveis os danos causados por hormônios sintéticos no nosso corpo. Tá, mas se faz tanto mal, se é tão danoso, por que caiu na graça das mulheres? É simples, tudo que você fala que vai gerar beleza é tanto que teve esse apelo. A gestrinona cai na graça das mulheres com mais facilidade por causa desse nome apelativo, chip da beleza. Automaticamente, esse efeito da beleza, ele se dá porque tem os efeitos andrógenos, os efeitos androgênicos,
que vai diminuir a massa gorda do organismo e vai aumentar consideravelmente a massa magra. Então, se essa mulher malha, se ela tem uma vida de exercícios, de práticas de exercício, ela vai desfrutar de um corpo mais estético pelos padrões de hoje com essa substância, mas tem um preço. Nada que a pessoa não conseguiria malhando com dieta normalmente a longo prazo. A gestrinona era usado há muito tempo como um veículo para interromper o sangramento excessivo, para dar paz para a mulher, para ela parar de menstruar, fazer a mulher virar tipo um hominho. Era para isso. Aí de repente se notaram que quando a mulher tomava isso, ela emagrecia e ela perdia gordura. E ela ficava mais masculinizada. Então tinha um efeito andrógeno, ou seja, o clitóris dava uma crescidinha, a voz dava uma engrossadinha. Aí, então vamos aumentar um pouquinho mais esse negócio, porque aí se dá esse efeito todo, então eu posso usar como um aditivo para alcançar o corpo que eu quero. Nós estamos sempre insatisfeitas com o nosso corpo. E aí, se a pessoa não vai lá pesquisar, saber o que é, se ela não tem um conhecimento sobre hormônios, ela vai na inocência e deixam aplicar isso no bumbum e pronto, ela está com algo ali encapsulado que, se tiver algum efeito colateral muito grave, ela vai lá e tira, mas ela perdeu dinheiro com isso, perdeu saúde. Eu ouvi relatos de pessoas que ficaram muito mal de saúde depois que colocaram o chip da beleza. Houve alterações horrorosas, como dores de cabeças horríveis, muitas espinhas, cabelo caindo, por causa dessa ação anabolizante, porque tudo tem um preço. Tudo tem um preço. O outro porquê é a inibição da liberação das gonadotrofinas pela hipófise, ou seja, a pessoa vai parar de menstruar, e para algumas mulheres isso é a melhor coisa, né? Nunca mais sangrar. Se você não quer menstruar mais, ou porque você sangra muito, ou porque você tem dor, tá faltando o que na sua vidinha? Progesterona, minha querida, progesterona é o que está faltando aí para você. Então, com a reposição ou a modulação hormonal bioidêntica, tudo se resolve. Então, a gestrinona se encontra na lista de substâncias proibidas na prática esportiva, porque ela é um upgrade desleal para com o atleta que não usa. Mas o perigo maior se encontra no uso inadvertido e cada vez mais crescente por causa da ação desse hormônio sintético, porque a população busca a substância não só para melhorar a performance e o desempenho, mas também para fins estéticos. Então vamos ver um pouquinho da história da gestrinona aqui no Brasil. Olha, no final da década de 70, a gestrinona começou a ser estudada para tratamento da endometriose. Endometriose que nada mais é do que presenças de células do endométrio fora do útero. Essas células deveriam estar dentro do útero. Aí elas vão para fora do útero e elas se espalham dentro do abdômen e colam, funcionam como uma espécie de cola. E aí cola ovário com intestino, bexiga e vira uma desgrama, e isso produz dor demais da conta. Já no ano de 96 foi realizado um registro na Anvisa que determinava o uso oral da substância para o tratamento da condição. Porém, perceba que o registro determinou a via oral, ou seja, ainda não existem estudos que determinem a segurança ou a eficácia do princípio ativo por meio de implantes ou chips. Mas a gestrinona, ela não é polêmica somente pela forma de usar. Existe polêmica porque a gestrinona, através da medicina, é indicada somente para tratar miomas, adenomiose, endometriose e sangramento excessivo. Só para isso, só para esses casos e não para fins estéticos. Essa é a polêmica. Ou seja, não é o uso do chip em si, apesar que eu não gosto da ideia do chip, mesmo com hormônios bioidênticos. Por quê? Para fazer modulação hormonal é preciso uma sintonia muito fina, onde um hormônio trabalha com outro hormônio, é de uma delicadeza tão grande que é preciso que o profissional que trabalhe com modulação hormonal bioidêntica, essa pessoa tem uma sensibilidade, ele entenda muito de clínica médica, para ele ouvir a paciente, para ele não ficar preso somente em exames e ouvir o que a paciente ou o paciente esteja falando
E é muito importante também que esse paciente tenha um olhar clínico para si mesmo. Peraí, aumentou a dose de T4, por exemplo. O que eu estou sentindo? O que mudou? O que alterou? Eu estou sentindo uma pressão na cabeça? Eu estou meio tonta? O que eu estou sentindo? Eu preciso ter isso com clareza para na próxima consulta eu relatar isso. Porque não é porque no exame está dizendo que eu preciso, que necessariamente eu preciso daquela dose. Às vezes é um meio termo, é um pouquinho mais acima, mas não é tudo aquilo. Então é necessário um trabalho em conjunto, tanto do paciente quanto do profissional, certinho? E o chip tira essa possibilidade, por causa do tanto de tempo que ele vai ficar ali na pessoa. Então é preciso um olhar mais clínico sobre isso. Fique bem, se cuide e até mais.